Olá, e hoje o assunto aqui no canal será sobre o sono da Aurora nesses 3 primeiros trimestres de vida dela. O assunto sono parece ser um tabu. Eu pesquisei muito sobre o sono e tem inúmeras dicas, mas poucas pessoas falam sobre a realidade, sobre o que realmente acontece. Então eu resolvi compartilhar com vocês a nossa experiência, como que a gente vivenciou cada trimestre da Aurora aqui em casa, como que foi, como que está sendo. E eu posso garantir para vocês que no mundo da maternidade temos muitos desafios, mas o sono é um grande desafio aqui conosco. Não por ser extremamente difícil, mas por ter momentos em que a gente precisa desenvolver muita paciência, a respiração, porque o essencial na hora do sono é transmitir a calma para a criança. E também é o mais difícil, porque os pais já estão cansados, já estão com sono, já estão há muito tempo dormindo horas quebradas. Então, no momento que tem que fazer o bebê dormir e às vezes ficar mais de 1 hora ali tentando, a paciência realmente precisa ser muito exercitada. Então, para isso, a gente precisa estar de bem com nós mesmos, fazer orações, fazer meditações, respirar fundo, encontrar o nosso centro para que a gente possa transmitir essa tranquilidade para o bebê e assim ele dormir mais facilmente. Parece lindo quando a gente fala, né? Mas com certeza não é bem assim. Cada dia precisa ser vivido um de cada vez. Então vou comentar com vocês um pouquinho a respeito do primeiro trimestre, primeiramente. Então vamos começar pelo primeiro trimestre. O primeiro trimestre são inúmeras adaptações, muitas novidades, muita mudança de rotina. E no primeiro trimestre, o que eu vou vincular ao sono da Aurora é a amamentação. Então, eu assisti muitos vídeos de um canal no YouTube da Stephanie Sappan. Ela é maravilhosa, tem mais de 35 anos de experiência em relação ao desenvolvimento infantil e ela dá dicas fantásticas sobre todas as áreas do bebê, tanto na gestação como após o nascimento. Ela tem inclusive livros sobre o assunto. E essa também é uma dica, uma indicação de um canal que é muito bacana. A Stephanie, ela sempre recomenda, a partir do 10º dia de vida do bebê, já não ter mais a livre demanda na amamentação. Eu, particularmente, acabei tirando a livre demanda, digamos assim, a partir dos 30 dias de vida da Aurora. Mas a Stephanie recomenda a partir do 10º. Então, até o 10º, muita adaptação, tal, livre demanda, ok, os pais precisam se reconhecer enquanto pais. A partir daí, ela indica fazer uma rotina de mamadas para melhorar o sono noturno do bebê a partir do 3º mês. Então, vão ser 2 meses e meio de mamadas mais regulares para que o bebê, a partir do 3º mês, durma a noite toda. Então, aqui em casa eu fiz essas mamadas a partir do 1º mês. A cada 2 horas e meia, não 3, a cada 2 horas e meia, eu dava mamar para Aurora. Mesmo ela estando dormindo, eu pegava ela dormindo e amamentava. Isso fez com que ela mamasse mais vezes durante o dia e não precisasse de tantas mamadas durante a noite. Então, a partir do 3º mês da Aurora, de fato, ela começou a dormir a noite toda, tendo uma mamada às 6 da manhã. Então, a última mamada dela é às 9 horas da noite, quando ela dorme, e a primeira do dia é às 6 da manhã. Depois ela dorme mais um pouquinho, até 7h30, 8 horas, e daí sim, segue o dia. Então, nesse primeiro trimestre foi assim, vinculando as mamadas a esse sono a partir do 3º mês.
E no primeiro trimestre, então, ela acordava durante a noite, a cada 3, 4 horas para mamar. Então a gente já estava acostumados com essas acordadas, digamos assim, durante a noite, né? Quando ela precisava desses momentos de sono. Outra coisa que a Stephanie comenta: tente não mudar a fralda do nenê durante a noite. É difícil, ela diz. Sim, é difícil, porque a gente quer deixar o bebê sempre sequinho, mas no momento que você for mudar a fralda do seu bebê durante a noite, você vai acender ele. E ele vai, de fato, querer brincar, achar que é dia, achar que tá na hora da brincadeira. Então, essa é outra questão. Eu tentava não mudar a fralda dela durante a noite para ela ter um sono mais tranquilo. E o segundo semestre como foi, então? O segundo semestre, digamos que foi um dos mais tranquilos, porque ela estava dormindo mais durante a noite, justamente por causa dessas mamadas, desses espaçamentos, estava tudo certo, eram só mamás, continuou tranquilamente. Claro que eventualmente ela ficava um pouquinho acordada até mais tarde e tal, a gente estava ajustando os banhos, porque a Aurora não é uma bebê que precisa tomar banho para dormir. Pelo contrário, o banho desperta ela. Então eu prefiro dar o banho pelas 7, 7h30, para ela dar aquela acordada e depois às 9 horas dormir. Então o segundo trimestre, digamos que pelo que eu lembro foi um trimestre bem tranquilo por aqui. O terceiro trimestre, então, 6 a 9 meses, está sendo mais desafiador, preciso confessar para vocês. Porque começaram a nascer os dentinhos dela. Então, no quinto mês, quando ela foi pro quarto dela, dormir lá no quartinho dela a noite toda, porque a gente percebeu ali no segundo trimestre que os nossos barulhos acordavam ela mais vezes durante a noite. Então, a partir do quinto mês, colocamos no quartinho dela, estava tudo certo, ela estava se adaptando. Eu comecei a fazer ela dormir na caminha dela, porque eu tenho problema de coluna, então isso fazia com que eu preservasse um pouco a minha saúde também. Então tava num processo bem legal. Às vezes eu ficava 40 minutos, 1 hora ali, virando ela de um ladinho, virando do outro, cantando pra ela, mas ela não engatinhava ainda. Então ela ficava ali e tal, e tava tranquilo, ela tava dormindo na cama dela. Os soninhos do dia também, eu ia lá, demorava um pouquinho mais, mas eu estava nesse processo, estava fluindo bem. Mas começaram a nascer os dentes incisivos superiores. E daí começaram as dores dela. Então, algumas noites, não foram muitas, umas 3 noites, ela chorou a noite inteira de dor no dentinho. Então era eu ficar ali na poltrona com ela queria mamar o tempo inteiro, porque aliviava, eu passava alguns remedinhos, acalmantes naturais, mas foram noites mais difíceis. E o que aconteceu? Ela voltou a dormir no colo. Então foi um processo digamos, de regressão, que ela estava acostumada, se acostumando a dormir sozinha na cama dela, eu apenas do lado dela, e ela voltou a dormir no colo. Então foi um momento mais difícil, está sendo um momento em que eu estou tendo que ter muito mais paciência. No colo antes, no início, era em pé mesmo, então tava bem difícil, ela já tá com quase 10 quilos. Depois, agora nas últimas semanas eu consegui adaptar esse de pé para a poltrona. Então eu sento lá na poltrona, coloco ela de pezinho no meu colo, vou deixar uma imagem aqui para vocês. Coloco ela de pezinho ali no meu colo, ela fica encostadinha, coloco a fraldinha, que é a Nana. Também quero fazer um vídeo sobre isso, que é um objeto bem importante no desenvolvimento do bebê. Então coloco a fraldinha ali e consigo fazer ela dormir na poltrona. Mas tem sido desafiador esse terceiro trimestre também por causa dos dentinhos. Então, por exemplo, essa semana estão nascendo 4 dentes superiores, que estão rasgando, estão abrindo,
E então para ela tá sendo uma semana de muita dor durante o dia, às vezes ela fica meio chororô, precisa ser medicada. Então são etapas do desenvolvimento que influenciam diretamente no sono do bebê. Quando a gente viaja, normalmente ela não estranha, ela acaba seguindo a rotina dela. Este final de semana nós viajamos e ela estranhou muito. Então acho que juntou os dentes com um local diferente. Foram 2 noites de sono bem ruins. Ela chorava muito. Então o mamar em si permanece às 9 da noite às 6 da manhã. É raro quebrar essas mamadas agora. Então eu evito dar um mamar justamente para ela não regredir, não acostumar a mamar mais durante a noite. Mas eu tenho que ficar lá, eu tenho que dedicar atenção e eu tenho que estar bem comigo mesma. Para isso, para ter calma e paciência, porque inúmeras vezes meu marido vai lá tentar pegar ela e nessas horas ela quer a mamãe. Então tem que ser comigo, não tem jeito, por mais que ele esteja ali, às vezes ele também não dorme bem, por causa do barulho, por causa do choro, é a mamãe que ela quer. Então eu preciso estar de bem comigo mesma e eu preciso achar o meu centro, achar o meu porto seguro. Eu aqui pratico meditação, oração, para que eu consiga transmitir mais tranquilidade para ela, porque também não deve estar sendo fácil para ela essa fase. E ela é uma bebê maravilhosa, ela é um doce, ela é um anjo, ela é carinhosa, ela é amorosa, ela é simpática. Então, quando ela não tá legal, a gente sabe que alguma coisa tá incomodando, porque não é o normal dela. Então, esse foi o vídeo sobre o sono. Se você gosta de assuntos relacionados à maternidade, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like também para ajudar aqui que a gente possa continuar produzindo conteúdo e comenta outros assuntos que você gostaria de ver aqui no canal. Um grande beijo, uma boa semana e fiquem com Deus!